Saúdo a todos com uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentarem. Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Livro de Romanos, capítulo de número 1, capítulo 1, versículo 23. Amém? Diz assim: e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus o entregou às suas concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus o abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E com eles, se não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheias de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, dos quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também conscienem os que as fazem. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Queridos, um dos livros mais, vamos dizer assim, completos de que o homem, se o homem ler e não se converter, é o livro de Romanos. Porque o livro de Romanos, irmãos, ele fala tudo que você precisa saber sobre a graça, a misericórdia, o arrependimento e o pecado da humanidade. Se o homem ler o livro de Romanos e não se converter, é porque o seu coração realmente é um coração duro de pedra realmente. Se você quer uma boa opção para a sua leitura, leia o livro completo de Romanos. E é justamente sobre isso, sobre a dureza dos corações do ser humano, que eu quero falar com vocês nesta noite. Nós temos aqui uma leitura, talvez essa leitura, aos nossos olhos, ela seja agradável. Aos nossos ouvidos, ela seja agradável. Porque nós já conhecemos a verdade, conhecemos a palavra do Senhor, conhecemos o que Deus quer realmente fazer em nossas vidas. Reconhecemos que somos pecadores.
E precisamos, dia após dia, da graça e da misericórdia do Senhor em nossas vidas. Mas aqui fala sobre muitas coisas. Nesse pequeno texto que nós lemos, fala sobre a decadência do ser humano. A decadência do gênero humano. E o pastor Anselmo, na primeira live, não sei se alguns dos irmãos assistiram, falou justamente sobre a grande decadência, o pecado da humanidade. O pecado de muitos. O que acontecia no passado e o que acontece nos dias de hoje. E quando nós olhamos para todos os acontecimentos que nós temos vistos, nós ficamos pensativos e imaginamos realmente que os finais dos tempos estão à porta. Por todos os acontecimentos, por tudo que está acontecendo no nosso dia a dia, bem sabemos que a volta do Senhor Jesus está próxima. Está muito mais próxima do que nós mesmos, crentes, acreditamos que Jesus virá um dia. Mas virá de uma maneira, de uma velocidade tão grande, que nós não sabemos, não conhecemos. Mas o livro de Romanos, ele foi escrito para que as pessoas conhecessem o amor de Deus, mas também conhecessem a justiça do Senhor, a justiça de Deus que virá. E sobre esse assunto ninguém quer falar, ninguém quer tocar, ninguém quer mexer, porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade. As pessoas não gostam de ouvir o que a Bíblia fala sobre os seus pecados, os seus erros e as suas falhas. As pessoas querem ver da maneira como elas estão. E acham que estão certas, que não precisam mudar, que elas podem continuar da mesma maneira que estão agindo. Mas a Bíblia não fala isso. E a Bíblia não fala para o homem permanecer da mesma maneira. A Bíblia fala que o homem tem que mudar, tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação na sua vida, tanto na mente, quanto nas suas atitudes e no seu coração. A Bíblia fala para renovar-nos a nossa mente. A Bíblia fala que nós temos que nascer de novo. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele bem sabia do que ele estava tratando. E ali ele estava tratando com pessoas que tinham um costume, que tinham ideias, pensamentos, filosofias, e naquela época existiam muitos filósofos e pensadores, doutores, conhecedores da lei, e essas pessoas ensinavam as suas doutrinas, os seus pensamentos, as suas ideologias. E esses pensamentos e filosofias adentravam nos corações daquelas pessoas. E aquelas pessoas viviam entre si, imaginando que poderiam fazer tudo o que elas quisessem, tudo o que elas desejassem, tudo era permitido, tudo era legal, nada era errado, tudo era legal, tudo era permitido para aquela época. Então, o Império Romano dominava. E no Império Romano, nós lemos na palavra do Senhor que as pessoas mudaram o curso natural. As mulheres mudaram o curso natural
e as mulheres viviam com as mulheres, andavam com as mulheres, saíam com as mulheres e tinham vidas com as mulheres. E mesma coisa dos homens. Em outras palavras, o homossexualismo, o lesbianismo era uma coisa normal, natural na vida daquelas pessoas. E não era errado. O errado era você ser marido e mulher. Mas era natural para eles o lesbianismo, o homossexualismo. Existiam religiões, existiam deusas, sacerdotisas, em que essas mulheres eram adoradas, esses homens eram adorados e eram cultuados. E o pecado daquelas pessoas era tão grande, de uma tal maneira, que não existia amor, não existia perdão, não existia empatia, não existia a pessoa deixar uma outra pessoa de pagar a sua dívida. Não existia, olha, você me deve, não. Se você me deve, você vai morrer, se você não me pagar. As pessoas não tinham amor umas pelas outras. E o apóstolo Paulo escreve à igreja que está em Roma. Só que ele sabia de toda a iniquidade, de todos os pecados. Ele conhecia o coração daquelas pessoas. Ele sabia com quem ele estava lidando. E ele escreve para a igreja. Ele escreve para que as pessoas se arrependam dos seus erros. No versículo de número 26, fala assim, pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Então, olha como estava a igreja, como estava a sociedade, como era a vida das pessoas. Era uma coisa tão natural, uma coisa tão normal, que as pessoas não queriam saber de andar de uma maneira correta. Porque existiam religiões, existiam filosofias, existiam pensadores que incentivavam as pessoas. Existiam pessoas que incentivavam. Existiam governadores, o império em si, ele motivava, incentivava que as pessoas andassem desta maneira. Então, os imperadores eram homossexuais, os governadores eram homossexuais, né? As pessoas viviam numa vida completamente longe da presença do Senhor. E isso era normal. Era uma coisa natural na vida das pessoas. E a Bíblia fala que Deus deixou as suas próprias paixões. Não que Deus não queria interferir, mas a maneira da interferência do Senhor, de interferir sobre isso, sobre esse assunto, foi levantar um homem que um dia era perseguidor dos cristãos. E ele levantou aquele homem que era Saulo, e depois chamou-se Paulo, para pregoar e anunciar a sua palavra, um escolhido do Senhor, onde ele ia, ele transmitia a palavra do Deus vivo. E ele tinha esta missão de ensinar a igreja que estava
na Ásia, que estava em todos os continentes ali circunvizinhos, para que as pessoas se convertessem dos seus erros e dos seus pecados. Mas nós também vemos dentro dos evangelhos alguns centuriões, como o centurião que veio até Jesus e falou: olha, Jesus, não vá até a minha casa, não entre na minha casa, basta uma palavra sua, que o meu servo, ele vai ser curado. Um homem romano, mas que reconhecia o poderio, a autoridade do Senhor Jesus. Existiam poucas pessoas que reconheciam, mas existiam pessoas que adoravam a Jesus, que buscavam a presença do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que essas pessoas que estavam em Roma, eles mudaram o uso natural. As mulheres se relacionavam com outras mulheres e os homens com os outros homens. E nós olhamos para os dias de hoje e falamos assim: nossa, mas agora o negócio está terrível. Nossa, como está terrível as coisas nos dias de hoje. O pecado, o mal, a iniquidade sempre existiu, irmãos. Sempre existiu. A maldade do coração do homem sempre esteve ao seu lado. Em nossa época, nós vivemos um tempo que nós ainda temos a liberdade de apregoar e anunciar e falar do amor de Deus. Mas haverá tempos em que nós não vamos mais poder falar do amor de Jesus, porque será errado falar de Deus. Será errado, será crime. Haverá época em que vai ser crime você falar da palavra de Deus. Haverá épocas em que vai ser crime você cantar, você louvar a Deus. E o que é certo vai ser errado. E o que é errado vai virar e vai ficar certo. Quando nós olhamos para os acontecimentos dos dias de hoje, nós sabemos que a justiça de Deus, ela está muito próxima. Tão próxima que nós não imaginamos e nós não enxergamos muitas vezes. Esta semana falaram que está para sair um acordo de paz entre árabes e judeus. Nunca que árabes e judeus vão se dar bem. Se isso acontecer, é que a volta de Jesus está próxima mesmo. Esta semana também, foi liberado o aborto na França, até com 9 meses de idade, né? Até com 9 meses. Isso é o princípio da decadência daquela nação. Eles assinaram um termo
nós estamos iniciando o início da nossa destruição. Pode escrever isso. Vai ser uma decadência a partir de agora na França. Vocês verão o que vai acontecer com esse país. Deram legalidade, abriram as portas para que o império das trevas reine sobre eles. E todos aqueles que apoiam essa ideia serão julgados pelo Altíssimo. Porque a justiça de Deus vai se manifestar, meu amado. A justiça do Senhor, ela vai se manifestar. E é isso que o apóstolo Paulo está falando para a igreja em Roma. Olha, vocês mudaram o curso natural das coisas. Vocês mudaram o curso natural. Vocês mudaram e tiraram a glória do Senhor. Ao invés de vocês adorarem ao Senhor, ao Criador, hoje vocês adoram a criatura. E por causa disso, vocês vão pagar um alto preço. Pela iniquidade de vocês, vocês vão pagar um alto preço. Versículo de número 28 diz assim, olha. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. As pessoas não estão se importando, não estão dando importância à palavra e ao conhecimento da verdade. O que elas querem fazer nos dias de hoje é viverem as suas vidas, não se importando da maneira como elas vivem, não se importando se estão certas ou se estão erradas. O importante é você viver, o importante é o amor. Uma ideologia, um pensamento, uma ideia completamente fora da palavra de Deus. A Bíblia fala que nós temos que ter conhecimento de Deus. A Bíblia fala que nós temos que nos interessar em conhecer a Deus, em crescer no conhecimento e na graça do Senhor. A Bíblia fala que nós temos que andar nos caminhos do Senhor e não nos desviarmos dos caminhos do Senhor. E em Roma, aqueles homens, os imperadores, viviam uma vida completamente de depravação. O homossexualismo, o lesbianismo, as mortandades, o mal que eles faziam, tudo para eles era normal. Algo natural para eles. E se alguém se levantasse e falasse contra, era morto. E quando o evangelho começou a surgir e começou a anunciar e falar sobre o pecado das pessoas, as pessoas se levantaram e começaram a xingar, começaram a falar mal, começaram a denegrir a imagem, começaram a acusar os cristãos.
Começaram a jogar os cristãos na arena. Olha, você vai ser comida de leão se você continuar pregando, você continuar falando sobre essas coisas. Você é cristão? Então você vai ser devorado na arena. Porque as pessoas não queriam ouvir a verdade. Elas não queriam saber de conhecer a Deus, elas não queriam saber do conhecimento de Deus, porque para elas nada importava, o importante era elas viverem as vidas delas sem serem importunadas, ninguém falando sobre os seus erros, sobre os seus pecados. Mas a palavra de Deus, ela é penetrante, ela é como uma espada de dois gumes. A pessoa vai ficar incomodada, a pessoa vai ficar importunada, a pessoa vai ficar pensativa, porque a palavra de Deus ela leva ao conhecimento da presença do Senhor, porque a palavra de Deus ela nos leva ao conhecimento sobre Deus, e aí nós temos que ter conhecimento, nós temos que buscar, nós temos que ter entendimento sobre Deus cada vez mais. E quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos, ele sabia, olha, neste lugar existem inúmeras pessoas que vão se escandalizar com essa palavra, porque elas não vão aceitar, porque elas não vão querer saber da verdade. Sabe aquela pessoa que você fala a verdade, mas ela não quer aceitar a verdade? E tem muitas pessoas que sabem da verdade, mas não dão valor, não querem saber da verdade. Elas sabem que a palavra de Deus é verdade, elas sabem que o evangelho é verdade, mas elas falam, não, eu não quero estar na igreja, eu não quero estar na casa do Senhor. Eu sei que a palavra de Deus é verdade, mas o pecado, mas o mundo é muito melhor, é mais gostoso eu andar no mundo. Vocês conhecem pessoas assim? Que elas não querem vir para a igreja. Elas não querem estar nos caminhos do Senhor, mas sabem que a igreja, os caminhos do Senhor, é a melhor coisa para elas. Mas não querem dar o braço a torcer. Preferem ficar no erro. Eu gostaria de ler com vocês o versículo 25 ainda. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Naquela época existia muitos deuses. Existia Deus da chuva, o Deus da colheita, o Deus do sol, o Deus da terra. Existia a deusa da fertilidade. Tudo que você imaginar, tudo que você pensar, existia um Deus para cada coisa. É como os ministérios aqui, né? Nós brincávamos, né? Que tinha o missionário da palavra, né? O missionário do louvor, o missionário da oferta, o missionário disso e daquilo. E lá tinha um Deus para cada coisa. Para o que você imaginar, existia um Deus. Como na Índia, né? Na Índia existe um Deus para cada coisa. O que você menos pensar, existe um Deus que é venerado, né?
uns negócios meio doido, maluco mesmo, mas são venerados, né? Como rato, como insetos, né? As pessoas veneram. Talvez você não goste do rato, né? Mas existem milhares de pessoas que gostam do rato. Talvez você não goste de certos insetos, mas existem milhares de pessoas que gostam de insetos e veneram isso e acham isso legal. Em Roma não era diferente. Existia um Deus para cada coisa. E existia uma deusa muito cultivada, né? Que era a deusa da fertilidade, e as pessoas adoravam. Só que nesses rituais de fertilidade, vocês imaginam o que acontecia, né? Era muita libertinagem, era muito lesbianismo, homossexualismo, era uma coisa natural para eles. Então eles faziam deuses e adoravam a esses deuses. E eles trocaram a glória do Senhor, a glória do Deus vivo, para adoração a esses deuses. Então eles faziam imagens de animais, imagens de escultura, e cultuavam aqueles animais, aqueles deuses, como o seu próprio Deus criador. Então, chegou a um certo ponto, chegou no ápice ali que, olha, não tinha como dar continuidade. Era uma coisa terrível, uma coisa que estava longe dos padrões que nós vivemos hoje. Hoje ainda nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus, nós temos a liberdade de nos expressarmos, de cultuarmos, de buscarmos a Deus. Mas naquela época, igreja, não se invocava, não se pronunciava, não se falava em Jesus. Porque se falasse de Jesus, se falasse que era cristão, você era lançado na cova dos leões. E quem queria morrer desta maneira? Quem iria se submeter a morrer desta maneira, sendo devorado por feras? Eu acho que ninguém gostaria. Seria uma morte terrível. Seria uma morte horrível ser devorado por feras. E Paulo está advertindo, está falando, olha, vocês mudaram a verdade de Deus, vocês estão mentindo. Vocês estão adorando a deuses feitos por mãos humanas. Existe alguma diferença nos dias de hoje? Existe. As pessoas não estão adorando a criaturas? As pessoas não adoram a imagens de esculturas feitas por mãos humanas? Adoram. Veneram, se prostram, se ajoelham diante de tudo isso. Só que Paulo está advertindo sobre a justiça de Deus que virá. E esta é uma realidade, é uma verdade que irá acontecer. E nós estamos cada dia mais próximos desta realidade, desta verdade. Eu gostaria de ler com vocês agora, no livro de Romanos ainda, no versículo 30 em diante. Ou melhor, versículo de número 29. Estando cheios de toda a iniquidade, agora ele começa uma lista: prostituição, malícia, avareza, maldades, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores,
soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães. Olha, está na lista dos grandes pecados. Está na lista dos grandes pecados. Desobedecer pai e mãe. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, para que tais coisas praticam ou fazem. Não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Olha a lista de pecados que o apóstolo Paulo coloca como uma lista de que virá a justiça de Deus, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais pessoas praticam. Veja bem, todas essas coisas, esses pecados, essa lista de pecados que o apóstolo Paulo coloca, estava acontecendo. Se ele escreveu, é porque a igreja sabia, ele foi inspirado pelo Espírito e sabia que as pessoas praticavam essas coisas. Mas não é diferente nos dias de hoje. Embora esses pecados aconteciam naquela época, qual a diferença que não está acontecendo hoje? Todos esses pecados acontecem nos dias de hoje. Quem não é desobediente a pai e mãe nos dias de hoje? Quem não é? Difícil você ver uma criança obediente. Porque hoje você vê as crianças, elas já têm uma mentalidade, um pensamento completamente diferente de quando nós nascemos, né? Há 30, 40 anos atrás. Você via as crianças respeitando os mais velhos. Hoje você não vê mais isso. Antigamente você pedia a bênção para o seu pai ou para o seu avô. Bênção, pai. Bênção, avô. Hoje, se você falar isso, você tem tido como uma pessoa careta, longe dos padrões dos dias de hoje. Antigamente você tinha respeito pelo professor, você via e você tinha temor do professor. Hoje, o professor não é nada para os alunos. Nem os pais, nem os parentes, muitas vezes. Porque as pessoas mudaram o conceito, mudaram os pensamentos, as ideias, a filosofia. O mundo está ensinando de uma maneira completamente errada, uma maneira completamente diferente da palavra de Deus. E as pessoas estão indo por este caminho. As pessoas estão aprendendo erradamente. As pessoas estão aprendendo de uma maneira errada.
E por causa disso virá as consequências. A justiça de Deus, ela virá, igreja. A justiça do Senhor, ela virá sobre todos aqueles que praticam tais coisas. Tem pessoas que falam assim: olha, irmão, a gente não pode julgar as pessoas. Ou até mesmo pessoas que andam no erro. Não sei se vocês já viram isso. As pessoas falam assim: só quem pode me julgar é Deus. O cara está fumando um baseado, está praticando roubo, assalto, e ele tatua nas costas dele assim: só quem pode me julgar é Deus. Automaticamente, ele pensa o seguinte: que ele vai sentar lá diante do Senhor e ele vai falar: ah, Senhor, eu necessitava, eu precisava. Eu era uma pessoa que estava fora da sociedade, a sociedade me excluiu, eu não tinha possibilidade de estudar. Então, o que eu tive que fazer, Senhor? Eu tive que roubar, Senhor. Ele acha que vai ser dessa maneira. Ah, meu filho, coitadinho, você é um coitadinho, você foi excluído da sociedade, você não teve oportunidade na sua vida, então pode entrar, fique à vontade, você vai ser salvo. Entre para o meu reino. Ideias e pensamentos, filosofias completamente erradas. Deus é amor. Ele é muito bom. Ele é longânimo, ele é paciente. Ele é amoroso. Tanto que ele é longânimo e paciente que ele nos dá a oportunidade de nos convertermos a ele. Tanto que ele é longânimo e paciente que ele nos dá a chance de ouvirmos a sua palavra, de recebermos a ele como o único e suficiente salvador de suas vidas. Mas ele prefere acreditar no seu coração enganoso do que na palavra de Deus. E ele acredita: só quem pode me julgar é Deus. Meu amigo, essa palavra já te julgou. E se você não se converter, se você não entregar a tua vida, o teu caminho ao Senhor, o teu lugar é no lago de fogo e enxofre. O teu lugar é no inferno. Não, só quem pode me julgar é Deus. Já está julgado. Ou a palavra de Deus é mentirosa? A palavra do Senhor fala: se você não se converter, se você não tiver uma nova vida, não tiver uma mudança de vida, você já está julgado. Vai ser lançado no fogo do inferno. Então não sou eu que julgo. A palavra de Deus já julgou. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consonantes aos que a fazem. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Dignos de morte, dignos de serem lançados ao inferno. As que tais pessoas praticam. Então não sou eu que julgo. A palavra de Deus já julga. Você não vai estar diante de Deus, diante do Senhor, e usar os teus argumentos. Você não vai ter argumentos.
Não tem como fugir disso. Não tem como escapar disso. Se não deixar dos pecados, não deixar de praticar o pecado, não deixar de praticar a iniquidade, seu lugar vai ser no lago de fogo, vai ser no inferno, longe de Deus. Se você não crê nisso, se você não acredita nisso, não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada por você. Por bem que nós não podemos fazer nada, nós só podemos advertir, ensinar e falar do amor de Jesus. Você quer ter um encontro com Deus? Você quer ter um encontro com Cristo verdadeiramente? Deixe de todo mal, de toda iniquidade, e sinta o amor de Jesus, sinta o abraço do Senhor, sinta a presença do Senhor na tua vida. O livro de Romanos é um livro, se você ler, não tem como você não se converter. Se você não se converter, é porque o teu coração realmente é um coração de pedra, é um coração duro, é um coração que realmente não é um coração de um cristão, de uma pessoa salva em Cristo Jesus. Então, entenda isso. Deus, ele abomina o pecado, abomina a prática do pecado, abomina a prática do erro, mas ele ama aquela pessoa que realmente não é soberba, aquela pessoa que realmente entrega a sua vida, aquela pessoa que realmente entrega o seu coração, que aceita Ele como único e suficiente Salvador, que deixa das práticas erradas e tem uma nova vida em Cristo Jesus. Receba essa palavra em teu coração e não esqueça do grande amor de Deus. Não esqueça do grande amor do Senhor por cada um de nós, que ainda não merecedores, mas mesmo assim o Senhor nos ama. Mesmo assim, o Senhor quer nos salvar. Amém? Amém, igreja? Vocês estão meio que atônitos ou sonolentos? Vamos nos colocar de pé nesta noite, vamos orar ao Senhor e vamos buscar a presença do Senhor. Mais uma vez em oração. Vamos para os nossos lares, para as nossas casas, já estamos abençoados, cremos no milagre, cremos na bênção do Senhor, cremos na bênção do Deus vivo sobre as nossas vidas, sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, nós louvamos e agradecemos ao Senhor nesta noite pela Tua presença em nossas vidas, pela Tua presença em nossa família, em nosso lar, em nossa casa, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, esta semana que iremos iniciar, Senhor. Que a bênção do Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, esteja sobre cada lar, cada família aqui representada, Senhor, esteja sobre cada vida, Senhor, desta igreja. Que o Senhor venha nos proteger, nos livrar, Senhor, de todo mal, de todo vírus, de toda assolação maligna, de toda força contrária que atenta contra as nossas vidas, que possamos permanecer, Senhor, firmes nas Tuas promessas, que possamos permanecer firmes, Senhor, crendo, Senhor, na vitória, crendo na bênção do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, de que nenhum mal, que nenhuma força contrária terá poder sobre as nossas vidas nesta semana, que seremos curados, aqueles que estão enfermos serão curados
abençoados pelo poder do nome santo do Senhor Jesus. Abra as portas do emprego para aquele seu que está desempregado. Abençoa, prospera, faça milagres, dá vitória pelo poder do nome santo do Senhor Jesus, Pai. Nós te pedimos nesta noite, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vós. Vão em paz, que o Senhor vos abençoe, a paz do Senhor Jesus. Até quarta-feira no culto presencial aqui na igreja. Deus abençoe. Igreja União Eterna, agora digital. A igreja sem fronteiras. Faça a sua maratona União Flix. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu comentário aqui embaixo.